Eu sou o pastor Marcelo Vaz, do Conselho das Igrejas de Nova Vida. Eu venho aqui te convidar para que você possa aí estar olhando esse vídeo. Nosso canal é Palavras de Salvação, são conteúdos cristãos, pregações. Nós também daqui a pouco vamos poder aí distribuir e informar sobre alguns livros, livretos, alguns conteúdos que a gente quer lançar, não só pregações, mas também orações. A gente vai fazer aí com que o nosso canal se expanda, e a gente precisa que você faça um favor, que você pegue e se inscreva aí no nosso canal, para que você possa aí usufruir, e não só usufruir, abençoar também a vida de outras pessoas, compartilhar, comentar, dar o seu like. Então, que você possa, em nome de Cristo, poder nos ajudar nessa empreitada de propagar o Evangelho. Então, que Deus possa te abençoar rico e abundantemente, em nome de Jesus. E o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses. Amém? Vamos nos alegrar no Senhor. Filipenses é a carta que Paulo escreve a esse grupo de irmãos. E eu vou pedir para você abrir Filipenses. Na nossa palavra de vida em comum, está lá no 1680. Você pode abrir, mas na realidade está na 1689. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Amém. Filipenses capítulo 4. Eu pedi para você ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Amém? Filipenses capítulo 4. A gente vai ler 3 versículos. Vou pedir para que no tempo aí não tenha tanta movimentação. Filipenses capítulo 4, verso 4, 5 e 6. O título da mensagem é A Gratidão pela Presença de Deus. Diz assim Filipenses, capítulo 4, verso 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Quando eu lhes digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Verso 6. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Deus bendito, Deus amado, nessa hora, Senhor, queremos te pedir, Senhor, ser conosco, Pai. Te peço que o Senhor possa derramar sobre nós, Senhor, da tua misericórdia, da sua graça e do seu entendimento. Que não possa haver distração, que haja aqui uma atenção totalmente voltada à sua palavra, nesses poucos minutos que temos, Senhor, para poder, Senhor, ouvir a tua voz. Então, fala aos nossos corações, abre os nossos ouvidos espirituais, abre a nossa mente, abre o nosso coração, Pai, nesse momento, Senhor, para que sejamos impregnados pelo teu ensino, Pai, para que o seu ensino, Senhor, fique encruado em nós, Senhor. Pai, que o Senhor possa ser comigo também, Senhor, me diminua completamente, Pai, usa da sua misericórdia comigo, Pai, que eu seja apenas um instrumento nas suas mãos, que eu não possa atrapalhar, que eu não possa ser um tropeço, Senhor, para que a sua palavra possa chegar livremente aos corações dos meus amados irmãos. É a oração que eu faço em nome de Cristo, que todos digam amém e amém, podeis assentar. Eu creio que a pergunta mais difícil de ser respondida nos dias de hoje é uma apenas. E eu vou fazer essa pergunta para você. Você é feliz? É isso mesmo. Eu penso que essa pergunta é a mais difícil de ser respondida. A de você, se você realmente é feliz. Eu fico a pensar que possivelmente nós teríamos uma surpresa se caso houvesse uma pesquisa para estatisticamente se conhecer se o ser humano no mundo de hoje ele é feliz. Ouvimos relatos de pessoas dizendo que são felizes, mas será que elas são felizes mesmo? Será que elas são felizes, completamente felizes? Ou
pesquisa ampla sobre esse tema. Mas nessa noite, a você que ouve e vê essa mensagem, seja no tempo, seja na mídia, em qualquer tempo, eu vou te perguntar: você é feliz? Pois bem, eu não quero que você torne pública a sua resposta, mas eu quero que você faça uma autoanálise nesse momento, porque eu vou te ajudar a responder essa pergunta. Pois bem, eu vou trazer algumas questões que vão te fazer pensar, e pensar bem, a fim de que você tenha um painel do mundo atual. E aí você vai falar para você mesmo: eu sou feliz? Eu não sou feliz? E eu vou começar fazendo uma pergunta: será que é possível alguém ser feliz nesse mundo de tragédias? E eu vou fazer outra pergunta: será que é possível alguém ser feliz em um mundo onde milhões de pessoas têm morrido de fome? Guerra, violência, assaltos, arrombamentos, estupros, sequestro, delinquência. Tudo isso é uma constante e é uma crescente realidade na vida e no mundo em que vivemos. Será que alguém consegue ser feliz com esse quadro? Será que é possível alguém ser feliz em um mundo em que há milhões de crianças abandonadas, onde as pessoas se preocupam mais com gato, cachorro do que com criança? Será que é possível alguém ser feliz onde há milhões de abortos por ano? Será que alguém consegue ser feliz num mundo onde ocorrem acidentes e mortes a cada segundo, várias? E olha só, eu não sei se você prestou atenção ou está prestando atenção no que eu estou te falando nessa mensagem, porque eu nem entrei no quadro da saúde mundial. Eu nem entrei nisso. Eu não estou falando nem da pandemia, da Covid. E mesmo assim, nem vou falar da pandemia. Posso falar de AIDS, posso falar de depressão, posso falar de doença cardíaca, diabetes, AVC, câncer. Estatisticamente, todos eles têm crescido nesse mundo em que vivemos hoje. Será que alguém consegue ser feliz? Pois bem, eu vim aqui não para falar sobre tragédia, eu não vim aqui para falar sobre desgraça. Eu vim falar de um quadro, que é um quadro real, é um quadro real desse mundo de hoje. E fazer essa pergunta: você se considera uma pessoa feliz mediante esse quadro? E eu vou te responder: sim. A sua alegria, a sua felicidade, ela não deve estar pautada no que o mundo terreno te apresenta. A nossa vida, a nossa felicidade enquanto cristãos, ela está pautada no Senhor de todas as coisas. No Senhor que pode todas as coisas. No Senhor dessa igreja. No Senhor das nossas vidas. Então, por conta disso, eu quero falar um pouco sobre felicidade à luz desse pequeno texto que lemos em Filipenses 4 e 6. E para isso eu vou fazer um breve resumo do relato do contexto da época em que essa carta ela foi redigida. Pois bem, a igreja de Filipos, ela começa com a pregação de Paulo a um pequeno grupo, está lá em Atos 16, de 11 a 13. Provavelmente eram gentios que se reuniam à margem do rio para adorar o Deus de Israel. Foi assim que nasceu a igreja de Filipos. Alguns cristãos, eles eram gentios, na realidade, eles se reuniam à margem do rio e eles adoravam o rei de Israel. Quando Paulo escreve a sua carta aos cristãos em Filipos, ele estava numa prisão sob uma guarda militar. E ele acreditava que algumas circunstâncias, por causa daquilo que ele passava, iriam levar à morte. E a ocasião da carta é o retorno de um homem chamado Epafrodito, um homem que voltou a Filipos. Esse homem, ele era um dos líderes da igreja. Ele tinha levado uma oferta dos crentes filipenses a Paulo na prisão, com instruções para ficar e ajudar o apóstolo em Roma. Veja bem, Epafrodito, ele vai, na qualidade de um dos líderes da igreja de Filipos, levar uma oferta daqueles cristãos filipenses.
missão, Epafrodito, ficou perigosamente doente. Aquele homem líder daquela igreja, ele fica doente. E a igreja de Filipos, ela fica sabendo da doença. E essa preocupação, ela foi comunicada a Paulo. A preocupação que a igreja tinha. Então, o que ele faz? Ele começa a escrever essa carta à igreja de Filipos, aos filipenses, para agradecer a generosidade dos irmãos de Filipos e acabar com a ansiedade que eles tinham relativa ao bem-estar de Epafrodito. Além disso, ele assegurava na carta que, por causa daquela fidelidade que aquele povo tinha, aquele povo seria abençoado, deveria ser feliz. Essa carta é a expressão espontânea e afetuosa de alguém que, quando se lembra dos filipenses, sente afeição por eles. Paulo tinha afeição por aqueles irmãos de Filipos. Paulo começou aquela igreja. Paulo devia conhecer os irmãos um a um. Ele devia conhecer não só cada canto da igreja, mas a vida daqueles irmãos. Paulo tratou daqueles irmãos. Paulo cuidou daqueles irmãos. E Paulo mesmo longe cuidava. E aqueles irmãos eram gratos a Paulo. Um dos líderes de Epafrodito era grato a Paulo e foi lá levar uma oferta. Aquela carta parece que ela foi escrita de um amigo para vários amigos. Com a possível exceção de segunda carta que Paulo escreve a Coríntios e Filemon, essa carta é a mais pessoal, é a mais informal de todos os escritos do apóstolo Paulo. Parece que é uma carta de amigo dele. Ele está escrevendo a carta para uma igreja onde aqueles homens eram amigos dele. A gente consegue ver esse caráter informal que Paulo faz na carta quando ele vai mudando radicalmente de um tema para o outro. E ele vai mudando, ele vai acelerando um tema para o outro, assim, naquela carta. E a gente só faz isso quando a gente tem formalidade com aquele que a gente escreve. Quando o remetente, ele tem uma confiabilidade e uma intimidade com aquela outra pessoa que vai receber. Pois bem, Filipenses é a carta que é mais calma que Gálatas, mais pessoal e afetuosa que Éfeso, menos preocupadamente controversa que Colossenses, mais cautelosa e simétrica que Tessalonicenses, e mais ampla em suas aplicações que as mensagens pessoais a Timóteo, Tito e Filemon. Essa é a carta que Paulo escreve aos Filipenses. Filipenses é bom resumo de tudo que Paulo disse às igrejas nas suas próprias epístolas anteriormente escritas. Paulo não hesita em sua fidelidade ao Evangelho, e isso, ele se repete 9 vezes nessa carta, uma carta tão pequena. Umas 20 vezes, Paulo usa termos como regozijar, ação de graças, contentar-se, louvor. E nenhuma dessas aí dependia de alguma circunstância externa. Nada disso. O regozijar-se, a ação de graça, o contentar-se, o louvor, eles não tinham nada a ver com aquilo que estava no exterior da igreja. Na realidade, Paulo está experimentando, a despeito daquele futuro incerto que ele tinha, a calma e a paz interior estavam detonadas desses termos que ele escreve. Nesse sentido, essa carta aos Filipenses, ela pode ser considerada uma autobiografia espiritual. Era isso que Paulo fez, e esse é o sentido daquela carta. A igreja em Filipos foi formada em meio aos cânticos. Veja bem, era um grupo que se reunia à margem do rio para adorar o Deus de Israel. Aquela igreja ela foi formada em meio ao cântico de hinos, numa prisão. E agora em outra prisão, Paulo escreve para a igreja. Na realidade, ela trata essa carta de fé. É uma carta que trata de fé. A carta de Paulo aos Filipenses personifica a confiança de Paulo de que, como no caso da fiel igreja filipense, cujas origens foram humildes, as coisas pequenas também não seriam desprezadas e nem menosprezadas. Pois, mediante esse relato, esse pequeno relato dessa carta que Paulo escreve à igreja de Filipos, aos Filipenses, eu quero discorrer sobre esses 3 versículos que
central. E eu quero começar com esses dois primeiros. Paulo diz em Filipenses 4 e 5, e preste atenção: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se, que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. A característica marcante dos filipenses é a frequente menção de alegria e regozijo. E essa alegria, essa ênfase nessa alegria, estava centrada na relação entre os cristãos, entre os filipenses e Paulo e seus cooperadores, e na eficácia do Evangelho no mundo dos cristãos. Paulo se alegra em relação às suas circunstâncias. Por quê? Porque Cristo é proclamado. Por causa da esperança que ele tinha de ser libertado. Ele se alegra por causa dos irmãos lá de Filipos. Ele se alegra por causa da presença daqueles irmãos na igreja. Ele convida aqueles irmãos a se juntar a ele em regozijo sobre qualquer circunstância. A felicidade e a alegria não estava voltada no mundo exterior, naquilo que estava acontecendo, nem naquilo que eles estavam vivendo. Paulo falava de alegria dentro de uma prisão. Paulo não falava de regozijo dentro de uma prisão. Não é domiciliar, mas era uma prisão. E também ele escreve para que eles se alegrem, porque Epafrodito havia sido restaurado depois de ficar doente. Ele exorta aqueles irmãos para que se alegrem no Senhor. Os laços mútuos de amor que unem Paulo e a igreja de Filipos não são um mero sentimento humano. Eles estão unidos como membros comuns do corpo de Cristo. E membros são participantes, membros são cooperadores, membros são ajudantes do Evangelho, membros comuns que possuem sua alegria no cabeça da igreja, Cristo Jesus. É a nossa alegria também. A nossa alegria deve ser pautada na cabeça da igreja, Jesus Cristo. Não existe quadro mais maravilhoso da relação entre os genuínos discípulos de Cristo que se alegrar com a presença do Senhor. Só a presença do Senhor já basta para que nós sejamos alegres, para que nós sejamos felizes. A gente aprende através dessa carta que a nossa felicidade não está pautada nas circunstâncias que o mundo nos mostra e nos oferece. Então, as doenças cardíacas, os AVCs, a Covid, as tragédias, as guerras, os estupros, tudo isso que tem acontecido no mundo, isso não deve nos afetar e afetar a nossa alegria. Isso que o mundo oferece não deve mitigar a nossa alegria nem a nossa felicidade, porque ela deve ser pautada em Jesus Cristo. A nossa felicidade deve ser pautada em Jesus. Paulo estimula aqueles irmãos para que vivam continuamente em comunhão com eles e com Cristo. A alegria deve ser algo notável entre os cristãos, a despeito de quê? De qualquer situação. Então devemos ser alegres todo o tempo. Mas está ruim, pastor, eu estou sem trabalhar. Está ruim, eu não consigo ninguém para me relacionar. Já viu quando ele aumentou o arroz? Já vi tudo isso aí. Estou sabendo o que está acontecendo. Não falei que eu estava hoje no coach? Eu sei o que está acontecendo. Eu vejo, ninguém fala não. Mas a nossa felicidade não deve ser pautada naquilo que a gente vê nos nossos olhos carnais. Ela deve ser pautada naquilo que a gente vê nos nossos olhos espirituais. E quem é que a gente vê? Jesus Cristo na nossa vida. E Ele deve ser o centro da nossa alegria. Nossa mente deve ser ocupada, preenchida, transbordante de quê? De pensamentos do alto, lá do alto, do Santo dos Santos. Mas só aprender isso não quer dizer nada, a gente também tem que colocar em prática essa verdade. A satisfação deve ser de viver em Jesus Cristo. E Paulo escreve isso porque ele não era muito interesseiro, não. Paulo não barganhava com Cristo, não. Paulo sofreu por causa da palavra. Paulo sofreu por conta de propagar a palavra. Jesus falou isso para ele. Esse aí vai sofrer muito. Vai sofrer por causa do meu evangelho. Então Paulo, quando escreve de alegria e de regozijo,
posso naquele que me fortalece. No final da carta ele fala isso. Tudo posso naquele que me fortalece. O Espírito Santo convence de que ele é capaz de suportar, de vencer qualquer dificuldade. Por quê? Porque Cristo é o ajudador da vida de Paulo. Pois bem, ao final do texto central, mais especificamente no verso 6, que a gente daqui a pouco está orando, a palavra de Deus diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. No começo do versículo, diz que nós não devemos estar preocupados com coisa alguma. Mas como é que a gente consegue sair da preocupação, pastor? Ele não responde no versículo. Orando. Ele dá um conselho imediato após ele falar isso. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos de Deus, os pedidos de vocês pela oração, pela súplica. Como é que a gente sai da preocupação? Orando. Orando ao Deus que pode todas as coisas. Paulo nos aconselha a adorar a Deus em oração quando a ansiedade se aproxima. É isso que ele faz nesse versículo. Adorar a Deus é tirar o foco da nossa atenção de nós mesmos e colocar o foco em Deus. Orar é entrar em comunhão com Deus. Ele é o Criador, Ele é o sustentador do universo. Saber que Ele é onipotente, Ele faz o que está morto ressuscitar, Ele é onisciente, Ele sonda corações, sabe os nossos pensamentos mais profundos. Você pode achar que não, mas o Senhor conhece os pensamentos mais profundos, aquilo que está no seu profundo. Deus conhece. Então, se Deus é quem Ele diz ser em Sua palavra, e ainda por meio de Cristo se tornou nosso Pai, não há motivo para que nós fiquemos ansiosos, preocupados ou inquietos com coisa alguma. Então, na nossa oração, o que a gente tem que fazer? Adorar o Senhor. Reconhecer nas nossas palavras a grandeza de Deus e nos aproximarmos com Ele, conversando, através da oração da súplica. Às vezes, meus irmãos, eu falo com você, eu faço oração que é apressada. Às vezes eu faço oração que é sem vontade. Eu faço, vocês não, e ninguém, eu faço. A gente precisa mudar isso. Devemos fazer oração com tempo, investir tempo no Senhor, orar de todo o nosso coração. Nossa preocupação às vezes está relacionada ao pouco tempo que a gente tem na presença de Deus e na oração. Às vezes, e por conta de não orarmos pouco, a gente esquece de quem é realmente esse Deus de verdade. Ele é Deus. E agora eu pergunto para vocês se você feliz. Agora eu faço a pergunta para que você possa agora meditar sobre isso. Você tem adorado a Deus nas suas orações? Porque orar é fácil. Adorar a Deus é outra coisa em oração. Tem investido num tempo em que você possa conversar com o Pai Eterno, apenas para dizer para Ele quanto você o ama, pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer. Porque as pessoas barganham com Deus. Mas Paulo continua, não fala apenas de oração, fala em súplicas. Ele afirma que podemos e devemos apresentar a Deus com toda a sinceridade do nosso coração as nossas necessidades e o nosso entendimento dos problemas que passamos por meio de oração. Paulo afirma que Deus está pronto a ouvir as nossas orações e o nosso clamor de socorro. Neste verso 6, a lógica de Paulo é que você pode apresentar a Deus suas preocupações, sua ansiedade. De que forma? Com sinceridade. Aqui se aplica aquela expressão, abrir o coração, se derramar na presença de Deus. Nós precisamos conversar com Deus sobre tudo que nos preocupa, coisas grandes e coisas pequenas. Isso é difícil de mensurar, porque vai de uma pessoa para outra. Às vezes a gente ora por coisas grandes, esquece das pequenas. Mas aquelas pequenas, elas podem se tornar grandes mais tarde, se não forem tratadas naquele momento pelo poder de Deus em nossas vidas.
E assim a gente consegue vencer a ansiedade. Esse conselho de trocar nossas preocupações pela confiança na ação de Deus em nosso favor também foi ensinado em alguns textos bíblicos. Jesus afirma em Mateus 7,7 que se pedirmos alguma coisa, nos será dado. Tiago 4,2 também afirmou que nada tendes porque não pedis. Ele afirma que às vezes pedimos e não recebemos porque não pedimos do jeito certo, conforme é a vontade do nosso Deus. João 14,13 ele afirmou: tudo quanto pedires, dizei meu nome, eu farei. Ele falou: Jesus. Então, ao invés de a gente acumular preocupação, ao invés de a gente acumular ansiedade, por que a gente não ora a Deus por ele? Problema financeiro? Trabalhe de descanso no Senhor. Procure o primeiro descanso no Senhor. Salmo 127 nos afirma que até enquanto dormimos, os amados de Deus são sustentados. O problema é de relacionamento. Ora a Deus. Peça a Ele para mudar você e não mudar a outra pessoa. Provérbios 16,7 afirma que quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, Ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. Muitas vezes, o problema não é o outro, não. O problema somos nós. Seu problema é doença? Para Deus. Dentro da vontade dele, milagres ele pode fazer. Abra seu coração, invista tempo em oração. Mas Paulo ainda fala mais. Paulo fala de algo maravilhoso que é a gratidão na oração. Quando eu leio isso, eu fico pensando que Paulo olha para trás e vê tudo que Deus fez na vida dele. E aí ele consegue ver, e consegue entender, e consegue sentir gratidão por tudo que Deus já fez. Permita que seu coração, a sua mente se lembre de coisas que Deus já realizou sobre você de forma poderosa, na vida de pessoas perto de você. Enche seu coração de alegria, de esperança, de fé, de gratidão. Para a gente finalizar. Em Atos 16, a gente tem um relato no início do Evangelho de Filipos, quando Paulo começa a pegar os filipenses. E você lembra o que aconteceu? Paulo e Silas acabaram presos, depois foram açoitados, mas mesmo presos e açoitados em meio à dor, Paulo e Silas louvavam, cantavam, agradecidos em louvor a Deus, dentro de uma prisão. Você que é pai, você que é mãe, você não gosta de ouvir os seus filhos, por mais que você saiba que você faz por amor, muito obrigado, isso é gratidão. O Senhor se agrada quando a gente agradece a Ele. Gratidão também abre portas dele. A palavra de Deus diz que Jesus curou 10 leprosos e aqui apenas um voltou para agradecer, está lá no versículo 7. É triste. Quando eu penso nisso, eu fico triste. Será que hoje 10% das pessoas que se dizem cristãs, e eu não estou falando quem não se diz cristão, não. Será que 10% são gratas a Deus pela sua ajuda? Paulo nos ensina com o seu exemplo. Que nós possamos produzir a nossa convicção na gratidão e na presença do Senhor. Que a gente não fique olhando para o externo, nem se preocupado com o que anda acontecendo, porque o mundo não tem muito a dar além do que está nos dando. O mundo não tem muito a apresentar além do que já nos apresenta. Nós devemos estar focados com os nossos olhos no Senhor.